Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Abril de 2025 e a Disney Plus adicionou ao seu catálogo uma docu-série de crime da vida real chamada Os Assassinatos de Fox Hollow Playground de um Serial Killer, que dá toda a munição necessária para os detratores, né, desse tipo de programa, de true crime, de documentários sobre crimes da vida real. Porque, assim, é uma docu-série inchadamente entediante, né, são 4 episódios de praticamente 1 hora de duração, então ele é inchada, chatos pra caramba, especialmente o único que salva é o primeiro, né, e que assim, o tom é totalmente sensacionalista, você percebe que é para criar, conteúdo e não adiciona nada, é puro lixo especulativo, tá. Só que antes de falar um bocadinho mais sobre essa droga, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Nos anos 90, um serial killer atuou na área de Indianápolis, matando homens gays. E aí, então, de acordo com os familiares, a única parte que presta nesse documentário é a primeira, que conta mais ou menos a história do serial killer. Eu digo mais ou menos porque, assim, a finalidade do documentário é botar lenha na fogueira, é trazer novas evidências e apontar que esse cara teve um ajudante. Eu vou chegar nisso, tá? Então eles contam mais ou menos a história do serial killer, daria um documentário muito legal ali, porque esse cara teve uma história pregressa que não é mostrada, então deve ter outros documentários sobre esse cara que falam sobre isso, né? Mas para quem não conhecia o caso, como eu, o primeiro capítulo que tem a história, né, mais ou menos disso, o que acontece com ele, e as partes em que os familiares humanizam essas vítimas, porque eles alegam que o escritório da promotoria pública e os policiais não deram bola, não deram sequência para a investigação, porque eles eram gays e teve esse Hollow, Fox Hollow aí, é uma chácara em que foram encontrados 10.000 fragmentos de ossos, né? Estavam bem trituradinhos. E hoje em dia, um cara lá, forense, está fazendo exames de DNA, ou começou a fazer, não sei se ainda está fazendo, para identificar essas vítimas, certo? Então, basicamente, a única parte que presta é a primeira, e quando você vê os membros da família humanizando esses caras. Só que antes de continuar, nem sei se eu já me falei isso, mas gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Se eu já fiz essa apresentação, que eu faço as coisas tudo sem roteiro, sim, então, ok, estou ficando velho. Ou passa o vídeo para outra pessoa, 2 apresentações, 2 inscrições no canal. Então é assim, gente, o resto eles vão entrevistar, por exemplo, o cara que comprou a fazendola, a chácara, depois do serial killer. E assim, todo mundo, claro, é desesperado por atenção. Então, aí você vai ver, olha, aqui eu nunca tive medo de comprar essa casa. Eu falo, mas o que isso tem a ver com a nova evidência? Né? Mas eles tentam dar uma ligação, que eu vou também chegar lá, né? Aí tem o pedaço que vai investigadores paranormais. Olha que lixo que chega o negócio. E 2 outros investigadores independentes. Um cara que tem um bigode desse tamanho, assim. E aí coisas, argumentos que eles usam para não, dizer que tinha um cúmplice, que pode ser que haja mesmo, mas o documentário, como a polícia não deu bola, não tem nada factual, você vai ter tudo, os 3 episódios depois, né, do primeiro, é pura especulação, é pura suposição, não se sabe nada. Né? E aí esse tal do expert aí, vai falar assim, como que esse cara sozinho transportava os corpos para a floresta? Aí eu pensei, ele nunca ouviu falar numa carriola?
num carrinho, né? Enfim, dá para fazer. E isso eu não estou dizendo que não tenha. Eu não estou dizendo que tenha ou que não tenha o cúmplice. Por quê? Porque o documentário é pura especulação. Também não vou entrar nessa especulação. Eu estou falando do que eu vi. Mas é uma pergunta que deveria ter sido feita. O documentarista poderia ter feito. Mas o documentarista também queria ganhar fama nisso aí. Né? Porque eu perguntaria, ué, não tem uma carriola? Ele podia ter feito sozinho, sim. Nunca pensou nisso, não. Né? E aí, assim, tudo eles fazem isso que é para entrevistar um cara lá que eles acham que é o suspeito. Na época, ele se saiu como um dos únicos sobreviventes do serial killer. Que aí, esse cara, ele. Sabe aquele documentário que tem lá, docu-série, que tem 3 temporadas? Eu resenhei esses 3 aqui, que tem lá no Max, que é O Incrível Caso da Natalia Grace, daquela Anazinha. O pai dela, o Michael, nesse documentário aí, o cara que eles acham, eles ficam especulando sem nenhuma evidência que ele seja, com nada concreto, que ele seja o cúmplice, né? Esse cara, ele é tipo do pai adotivo da Natalia Grace. Ele é doentiamente narcisista, com vontade de aparecer. Na verdade, ele é literalmente uma bicha louca, tá? Me julguem à vontade. Eu já fiz vídeo suficiente aqui para provar, acho que não tem nada a ver com essas coisas. Mas ele é uma bicha louca porque ele é totalmente desequilibrado e é bicha, então é uma bicha louca. É assim, é uma porcaria. E aí a pergunta que mais ficou durante os 4 episódios era: se todo o tempo vocês estão falando que a polícia não agiu como deveria agir por conta de homofobia, por que não pergunta para a polícia? Aí, mas no final eles dizem que a polícia, em nenhum nível, né, nem a polícia da cidade, nem a do condado, nem a polícia estadual, nem a FBI, todos se recusaram a participar do documentário. Então é pura especulação, porque os tais experts que eles mostram é tudo gente dando opinião. Um investigador paranormal é um especialista, gente, né? Então é assim, sem contar que ele, como eu falei, ele é inchadamente tedioso, porque essas pessoas ficam patinando na mesma tecla, batendo na mesma tecla, né? É um bando de gente querendo aparecer, falando achismos e que nada pode ser provado. E aí você não tem nada de novo, mesmo para eu. Você fala, novo, Roberto, no começo do vídeo você falou que não conhecia o caso, né? Eu não conhecia o caso, mas vendo os 4 episódios, eu percebi que não há nada de novo. O que acontece é, o cara que era o suspeito se suicidou e o caso foi fechado. Então aí sim, ficam abertas perguntas de homofobia, por que que o escritório da promotoria ou a polícia não ofereceu exames de DNA para os parentes para poderem recuperar lá os seus ossos. Essas perguntas que poderiam ser feitas não puderam ser feitas porque a polícia se recusou a participar do documentário, em qualquer capacidade, né? Promotoria, todo mundo. O que sobrou então foram especulações. Não, temos fortes provas de que esse cara, esse maluco aí, ajudou, ele era conivente. Mas não tem prova. Isso é uma suposição de um bando de gente A, maluca, B, maluca por dinheiro, C, maluca por dinheiro e atenção. Então, assim, esse documentário é um total lixo. Tchau.